Mas então tá bom, irmãos, vamos começar nosso 10º estudo de 1 Pedro. Já chegamos no 10º estudo, já estamos aí caminhando para o final. Eu acho que deve ter mais aí uns 5, 6 estudos. E aí nós vamos terminar essa fase de 1 Pedro. Eu vou fazer a leitura aqui dos versículos para a gente dar início aqui ao nosso estudo. A palavra diz o seguinte: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insultem. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Até aqui, essa palavra bíblica. Tá? Deixa eu fazer o compartilhamento da tela. Eu gostaria de ouvir rapidamente de vocês o que vocês lembram das últimas aulas. Alguma coisa assim que vocês lembram, que marcou, que ainda está bem gravado na memória de vocês. Bom, o que foi sobre as filhas de Sara, né, pastor? Certo. Coisa muito boa a questão da submissão das mulheres, né? Ah, entendi. Uhum. Aliás, as mulheres são vice-presidente da casa, os homens são o presidente vitalício, as mulheres são vice. Aí, ó, falou Roma. Tá certo. Mais alguém? Outra coisa, pastor, quando o senhor disse assim que a teologia, que muitos querem a teologia da graça e não a teologia da salvação, né? Da cruz, é. Uhum. Da cruz. Eu acho que isso também marcou bastante. Verdade. Querem os benefícios, mas não querem os sofrimentos, né? Verdade. Exato. Bom, mais alguém? Somos peregrinos. Exatamente, somos peregrinos neste mundo, verdade. Quer dizer, nós não temos uma morada fixa aqui nesse mundo, estamos de passagem, mas temos que ter nós temos compromisso, né? Verdade. Sim, rumo à herança incorruptível, né, pastor? Isso, uma herança incorruptível, fazendo contraposição com a herança deste mundo que ela acaba se deteriorando, correto? Isso aí. Ok? Mais alguém? Tá bom, irmãos. Semana passada e também na semana retrasada, a gente vem trabalhando sobre a questão da submissão, em vários níveis. Do funcionário em relação ao seu chefe, da esposa em relação ao marido, e a gente percebeu aí que submissão não é uma servidão, é algo que é abençoador, tá? A mulher nunca deve ser tratada como objeto, como capacho, coisa dessa natureza. Isso é uma visão distorcida da ideia de submissão. Hoje a gente vai trabalhar uma ideia de submissão que ela vale de alguma maneira para toda a igreja. E essa sessão, de fato, ela é dirigida para toda a igreja. Toda a igreja, todos nós somos exortados a mantermos a unidade do Espírito e manter a unidade, em especial nessa pandemia, é algo muito importante, mas também manter a compaixão, o amor fraternal, a misericórdia e a humildade. E aí o apóstolo Pedro começa dizendo:
Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Aí você pergunta, mas como posso ter o mesmo modo de pensar? Será que eu não posso pensar diferente? O que significa isso? A ideia aqui é unidade. E ele começa dizendo o seguinte, quanto ao mais. Esse quanto ao mais, ele vai retomar um pouco daquilo que nós já falamos acerca da submissão e agora ele vai finalizar, ou seja, finalmente, Pedro aqui ele vai finalizar exortações que vão iniciar lá no capítulo 2, verso 11. Agora trata-se de exortações bem gerais, vale para todos nós. E assim, já que havia perseguição naquela época, perseguição houve em muitos momentos da história da igreja. Algumas vezes uma perseguição muito dura, muito forte, outras vezes uma perseguição um pouco mais atenuada, mas perseguição sempre houve. Ainda hoje há países que passam por perseguição. Uma vez que havia perseguição, não havia modo, uma maneira mais digna de sofrer por Cristo, acompanhado de um bom comportamento. Significa o quê? Vivemos esse mundo, somos peregrinos nesse mundo, mas nós temos um papel a desempenhar, nós temos algo a desenvolver nesse mundo. E isso significa que o nosso comportamento deve ser um bom comportamento. Ele precisa ser um bom comportamento. E aí ele vai continuar dizendo o seguinte, antes de eu continuar, eu vou pedir assim, os irmãos, por favor, desconectem a questão do áudio, tá? No momento de vocês falarem, aí vocês podem acionar novamente o áudio. Que senão acaba dando interferência, tá? Tudo bem? Aí eu vou pedir que todos silenciem o áudio nesse momento. Aí o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte, tenham todos o mesmo modo de pensar. Significa unidade de espírito. E, irmãos, unidade não significa unanimidade. Nem sempre nós vamos ser unânimes em todas as questões, mesmo nas questões mais sérias. Alguém vai pensar A, alguém vai pensar B. As pessoas, elas são diferentes. E os pensamentos, as ações das pessoas são mediadas pela forma como elas foram educadas, pela maneira como elas amadureceram na fé. Então, as pessoas vão pensar de modo diferente sobre várias questões. E não tem problema nenhum nisso. Unidade, do ponto de vista cristão, significa perseguir o mesmo alvo e não permitir que diferenças secundárias causem divisões. O que seriam coisas primárias e coisas secundárias na fé cristã? E o pastor Guto gosta de usar o exemplo da árvore. A árvore, ela tem o cerne, que é a parte da madeira dura, e tem a parte da casca. A doutrina essencial é o cerne, aquilo que tem vida, aquilo que vai, enfim, levar a seiva para os demais galhos e vai permitir fruto. A casca é o que reveste. A casca tem a sua importância, claro que ela tem. Na árvore ela tem uma função muito importante, de proteger, enfim. Agora, do ponto de vista cristão, nós temos o cerne, aquilo que de fato é essencial. E nós temos a casca. Do ponto de vista essencial, na questão da doutrina do Espírito Santo, sabemos que o Espírito Santo convence a gente do pecado, da justiça e do juízo, que nós fomos convertidos pela ação do Espírito Santo. Uma questão secundária acerca, mas como é que vai ser o batismo com o Espírito Santo? Ele é sinalizado com línguas, dom de línguas, ou não é? Isso é uma questão, amados, secundária, não tem tanta importância. Infelizmente, muitas igrejas gastam assim energia, brigam, se dividem por a questão do dom de línguas. Isso, para nós, tem que ser vista como uma questão secundária. Cada um tem a sua experiência nesse campo da fé. É importante, mas não é uma questão primária. Jesus é a questão primária. Ele é o cerne. Ele precisa ser evidenciado. Agora, para que a unidade ocorra, é necessário que tenhamos a capacidade de fazer distinção daquilo que é primário e secundário na fé cristã. Daqui a pouco eu posso considerar uma coisa que é primária, uma coisa de segunda importância. Por exemplo, reunir-se como igreja é uma questão primária. A forma
de que nós vamos nos reunir, isso pode ser secundário. Antes da pandemia, nós reuníamos no templo, agora a gente vai se reunir nas casas e estamos usando uma ferramenta. A maneira como isso vai proceder pode ser secundário, mas a reunião dos crentes é uma questão primária. Agora sim, tem pessoas que são chamados desigrejados. Eles não querem se reunir assim de maneira nenhuma. Então, irmãos, aí estão invertendo os polos, estão usando uma questão que é primária e jogando para um segundo plano. E isso, do ponto de vista, é errado. Buscar a unidade não significa que os crentes devam conformar-se, então, servilmente, de maneira servil, aos padrões doutrinários dos outros, mas devem estar profundamente unidos no sentimento e na disposição. Talvez alguém venha assim com uma ideia muito estranha, e a gente, para não querer causar problema, dificuldade, acabamos nos silenciando em nome da unidade. Temos que também ter muito cuidado, porque a palavra diz o seguinte: no que depender de vós, tende paz uns com os outros, no que depender da gente. Mas às vezes vão surgir situações na vida da igreja, na vida cristã, que precisamos tomar uma atitude mais enérgica, mais firme, tá? Então, tudo isso tem que ser muito bem equilibrado para a gente também não correr o risco de sermos covardes quando necessitamos de ser um pouco mais firmes. Firmes, sim, e sempre com muito amor. E a palavra vai continuar dizendo o seguinte: sejam compassivos. Compassivo é sinônimo de compadecido, é aquela pessoa que significa compaixão. Compaixão vem da palavra paixão, que significa sofrimento. Temos a paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo. O jovem, quando está apaixonado, ele está sofrendo de amor. Do ponto de vista cristão, significa sentir a dor com alguém. Uma vez que somos membros do nosso corpo, desejamos viver em unidade, se uma pessoa sofre, todo mundo sofre junto. Eu não posso, como cristão, ficar alheio do sofrimento do outro. A compaixão, no entanto, não deve se limitar aos irmãos da fé. Claro que se o irmão da fé está passando por dificuldade, seja ela de natureza emocional, física, espiritual, financeira, qualquer coisa dessa natureza, eu vou sofrer junto com a pessoa, eu vou me colocar à disposição dessa pessoa. Mas a compaixão, ela não deve estar limitada aos irmãos da fé. Jesus demonstrou compaixão com todos nós, quando nós éramos ainda pecadores sem Deus. No entanto, a compaixão, nesse caso, ela envolve muito mais do que sentir a dor do outro, mas indica a capacidade de compartilhar das esperanças da pessoa, dos desejos da pessoa e dos sonhos dos outros. Quando eu me envolvo com os sonhos dos outros, quando eu passo a orar pelos outros, se alguém não tem uma casa e deseja ter uma casa e comunica isso, eu me sinto compadecido com aquela pessoa, ainda que aquele sonho não traga necessariamente um sofrimento, mas eu vou passar a orar por aquela pessoa. Isso significa compaixão, é compartilhar junto, seja dor, seja esperança, ou seja sonhos. E ele continua dizendo, amem-se fraternalmente. Essa parte nós já estudamos já lá em 1 Pedro 1:22. E a repetição aqui vai evidenciar a obrigação, irmãos, que todos nós temos de demonstrar amor uns pelos outros. E aí ele continua dizendo, sejam misericordiosos. A palavra misericordioso é derivada do grego eusplanknoi. E essa palavra significa literalmente as entranhas mais nobres, como coração, pulmão e até intestino. Dali vem a palavra misericórdia. É como se a pessoa sentisse a dor do outro com o coração, com os pulmões, com o intestino. Provavelmente essa palavra passou a ser usada para indicar as emoções, incluindo espírito de misericórdia. Então, ela envolve o coração, envolve os afetos mais íntimos e, inclusive, a misericórdia. E por que essa palavra que indica intestino, coração, pulmão, foi usada
para indicar misericórdia. Significa, sim, que observou-se que aquelas emoções mais fortes vão afetar o nosso ser físico interior. Os intestinos levam o coração a pulsar mais rápido. Você imagina, assim, às vezes o Guto gosta de compartilhar quando ele namorava a Nami, né? E ela lá no Pará, e ele lá em Autônia, aquela coisa toda. Eu imagino que quando eu recebi uma carta, assim, e ele fala que eles se correspondiam muito por cartas, né? O coração já palpitava. Quer dizer, é um amor sentido com as entranhas mais profundas. É dali que vem a palavra misericórdia. E isso leva, a misericórdia leva as pessoas a engajarem uns pelos outros, em favor do outro. Isso começa com o fato de nós sentirmos a aflição do outro. Hoje nós temos a Associação Oasis. A Associação Oasis é um ato de misericórdia com as pessoas que têm menos acesso à cultura, menos acesso a esporte, menos acesso a várias coisas. Então, num ato de misericórdia, porque alguém sentiu a dor do outro, decidiu fazer doações e fazer algo em função das pessoas mais carentes. O socorro misericordioso faz isso. Ele nos leva a participar dos sofrimentos alheios, incluindo as necessidades físicas e atos de caridade e bondade, e nos faz renunciar ao próprio bem-estar em favor do outro. Quer dizer, eu vou permitir que a minha conta bancária diminua um pouco, que algumas roupas saem do meu roupeiro, para aquecer aquela pessoa que não tem, porque eu sinto a dor do outro. A misericórdia, irmãos, é a marca e até mesmo a força que move, a força propulsora de todos aqueles por meio dos quais Deus faz grandes feitos. Eu imagino que Martin Luther King, ao ver lá nos anos 50 e 60, toda a segregação racial do seu povo, ele sendo um pastor, ele foi movido de profunda misericórdia pelos outros, porque ele sentia literalmente na pele o racismo, e isso levou ele a tomar ações que até hoje estão aí fazendo um efeito grandioso naquela nação americana. E ele vai dizer o seguinte: e também, além de misericordiosos, vocês têm que ser humildes. E a palavra humilde aqui significa literalmente pensando pouco de si. É que tem pessoas que pensam muito de si. O Márcio Velar gosta de usar a seguinte termo, a expressão, o xícara cheia, né? O xícara cheia, nada cabe ali. Ele já está completo em si mesmo. É aquela pessoa que pensa muito em si, ela é muito vaidosa, muito orgulhosa. Ela não aceita nada do outro. O humilde, ele pensa pouco de si. Ele sabe das suas capacidades, mas também ele sabe das suas limitações. E no mundo grego, a humildade era percebida como algo indigno. Para o cristão, o que é digno se torna uma prerrogativa de quem quer seguir a Cristo. Se eu quero seguir a Cristo, obrigatoriamente a humildade precisa fazer parte do pacote. A humildade, especialmente na igreja, ela provoca conciliação e perdão. Irmão, somente uma pessoa humilde é capaz de se colocar no lugar do outro e perdoar. Somente humilde é capaz de dar de si, do seu tempo, do seu amor, inclusive dos seus recursos, para ajudar o outro. Enquanto o orgulho provoca teimosia e o orgulho provoca o rompimento das relações. É por essa razão que muitos casamentos não têm se sustentado, por conta do orgulho, quando não querem se perdoar. E lá no verso 9, logo mais, daqui a pouco já vou abrir para vocês, daqui mais ou menos uns 10 minutos, para que vocês também possam compartilhar. O verso 9 diz o seguinte: não retribuam mal com o mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, abençoem, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. É possível aqui vivermos em relação a outra pessoa em 3 níveis. Eu achei essa construção muito interessante. Nós podemos retribuir o bem com o mal, que é um nível satânico, diabólico. Eu imagino que muitos de nós já teve experiência de ter o bem feito, o bem que a gente fez,
sendo retribuído com o mal pela pessoa. A gente fez bem e recebeu em troca o mal. Isso é o nível satânico de relacionamento. Agora, o nível humano seria retribuir o bem com o bem e o mal com o mal, é pagar na mesma moeda. Esse é o nível humano. Já o nível divino é retribuir o mal com o bem. Eu recebi o mal, eu vou devolver o bem. É aquela ideia de você amontoar brasas vivas sobre a cabeça de quem persegue você. É orar pelo que persegue, é abençoar quem me persegue. E Jesus é o perfeito exemplo deste último e supremo nível. Jesus recebeu o mal, mas deu salvação para aquelas pessoas que fizeram mal. E o versículo aqui equivalente ao texto de Pedro é Provérbios 17:13, que diz: quanto aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Significa que quem paga o bem com o mal, quem faz o mal para o outro, o mal também não vai se apartar da sua casa. E a gente pode ver isso muitos nas notícias que se referem aos crimes. Não retribua o mal com mal, nem insulto com insulto. O homem natural pensa que é lógico pagar na mesma moeda, né? E frequentemente somos até tentados a fazer isso. Alguém me ofendeu, eu vou ofender de volta. Me insultou, alguém me deu uma fechada no trânsito, eu sou macho alfa, eu quero fazer da mesma maneira. Isso é algo totalmente desproporcional à fé cristã. O Antigo Testamento falava de olho por olho e dente por dente, mão por mão, pé por pé. Jesus, no entanto, ele supera a lei, ele vai além da lei e ele espera que os seus discípulos façam algo diferente. E nesse caso, irmãos, a vingança nunca é o melhor caminho. A vingança sempre acaba, a vingança nunca é o melhor caminho e ela não acaba com a discórdia no mundo. A vingança sempre intensifica, sempre piora a situação. Por essa razão, a humildade e o perdão é o caminho mais barato, mais acessível. Significa que você libera a si mesmo daquele mal, daquele ódio, daquela violência que tem dentro de você. Então, perdoe sempre. Quem paga mal com mal e ofensa com ofensa está pessoalmente agindo com maldade. E isso vai corresponder à velha natureza do homem sem Deus. Já pensou se Jesus agisse assim com a gente? De pagar com o mal que ele recebeu? Nós estaríamos todos perdidos nesse momento. Mas Jesus respondeu com o bem, o mal que eles lhe fizeram, ao ponto de ele dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E Pedro, quando escreve isso, provavelmente ele lembra daquele momento em que eles estavam no jardim de Getsemane e ele puxou da espada e cortou a orelha lá do Malco, do guarda real. Pedro tinha esse impulso. Pedro era um homem muito colérico, um homem bravo, né? Duro na queda. Mas ele foi aprendendo ao longo da vida. Logo depois, Pedro negou Jesus, Pedro recebeu o perdão de Jesus e isso foi transformando o caráter de Pedro. Então, aquele homem bravo, até dado a violência, aquele homem foi sendo lapidado por Deus e se tornou um grande homem com o tempo, a ponto de, pela pregação dele, 3.000 pessoas se converterem. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, pelo contrário, bendigam, abençoem. Pedro aqui não está pedindo uma atitude passiva, do tipo, ignore, deixe para lá. Eu tenho escutado isso muitas vezes. Ignorar a pior coisa. Deixar para lá é a pior coisa, porque a hora que voltar, vai voltar com tudo e a mente está ali para ter os seus gatilhos e vai acabar trazendo a lembrança. Ao contrário, Pedro exorta para que o ofendido bendiga, fale bem, abençoe, lembre do outro na oração. No Antigo Testamento, quem abençoava eram os patriarcas, os sacerdotes. Já no Novo Testamento, nós somos sacerdócio real e nação santa. Logo, todos nós somos credenciados como sacerdotes e chamados para abençoar. Jesus ordenou que nós abençoássemos os nossos inimigos. É fácil, queridos, abençoar a quem nos ama. É muito simples. Agora, abençoar quem nos persegue, realmente isso é um desafio.
e a palavra diz, vocês têm que abençoar, pois vocês foram chamados para isso, para receberem bênção por herança. Nós fomos chamados para abençoar e porque recebemos bênção por herança. Essa exortação ela é tão importante que Pedro vai citar o Salmo 34, 13 a 17, lá no verso seguinte, que é o verso que nós vamos ler daqui a pouco. O João Crisóstomo, que foi um bispo, nascido na Antioquia, no ano de 347, ele afirmou o seguinte: o fogo não é extinto pelo fogo. O fogo não se apaga com fogo, mas o fogo ele é apagado com a água. Por igual modo, o erro e o ódio são extintos não com retaliação, mas com gentileza, com humildade e com bondade. É assim que a gente extingue o ódio. Quando você receber uma palavra de afronta, dura, mal educada, não pense que você vai melhorar a situação devolvendo na mesma moeda. Você vai cavar mais ainda o poço da discórdia. A única maneira de apagar o fogo do ódio, da raiva, da briga, é pagar com gentileza, com humildade e com bondade. E a oração, nesse caso, é um caminho legítimo, porque ela nos ajuda a perceber o outro como Deus perceberia. E agora eu quero ouvi-los. Nesse momento eu quero ouvir vocês. Tudo bem? E a pergunta é a seguinte: há algum exemplo em que você retribuiu o mal recebido com bem? E que você poderia compartilhar? Houve alguma situação, irmão, na sua vida que alguém lhe fez bastante mal, mas você devolveu com o bem? Gostaria que você, nesse momento, acionasse aí o som e também brevemente compartilhasse para podermos enriquecer-nos uns aos outros. Vamos lá? Pastor Marcos, enquanto o pessoal pensa, eu lembro, acho que alguns lembram de um exemplo fantástico dessa sua palavra, quando no assalto de um banco, tinha um cliente com uma criança no colo, né? E a criança começou a chorar, e o bandido falou para a criança parar de chorar e tal, a criança parou, ele matou a criança no colo do pai. E aí depois os repórteres perguntaram o que ele sentia, né? Sentia raiva pelos bandidos. Ele falou assim: não, eu vou orar para que ele se converta, para que ele aceite Jesus, porque você não vai mais fazer isso, né? E o mundo chamou o cara de cara que tinha sangue de barata. O mundo não entende isso, né? Isso marcou a minha vida. Esse exemplo foi importante. Perfeito exemplo, viu, Ronda? É isso aí. Quer dizer, perdoar numa situação extrema em que o filho é assassinado. Realmente é algo divino isso aí. Não é todo mundo que faria isso, não é mesmo? Quem mais? Temos mais um exemplo? Posso falar um pouco? Opa, eu tenho um exemplo da minha avó, que... Deixa eu ver se eu consigo ligar o vídeo, peraí. Aí deu certo. Aqui o Gesriel Marcelino. Tem exemplo da minha avó, que ela estava passando por um problema muito difícil de câncer, né? Estava lutando contra o câncer, e ela estava morando em Uberlândia. E ela conheceu um homem, e esse homem parecia bom para ela, só que com o tempo ele começou a ficar uma pessoa muito grossa, violenta, ele era mal educado. E aí chegou um dia que ele traiu minha avó. E aí minha avó voltou para minha cidade, e aí passou o tempo, ela perdoou ele, né, dentro do coração dela. E aí um dia, esse homem casou com outra mulher, ele teve outros casos, mas ele ficou doente. Ele ficou tão doente que ele ficou muito magro, dava para ver osso, ele ficou de cama mesmo. E aí essa mulher que ele estava abandonou ele, toda a família dele abandonou ele, e quando ele mais precisou, a minha avó saiu da minha cidade
e foi morar lá em Uberlândia para cuidar dele. Aí ela cuidou dele até que ele faleceu, né? Mas ela não saiu do lado dele, ela cuidou dele até o fim. Mesmo com tudo que ele fez por ela, ela decidiu que ela ia sair da cidade dela, abandonou a família e tudo mais, e foi cuidar dele. Até que ele partiu, né? Foi triste, mas ela ficou ali fazendo bem para ele. Perfeito. Muito legal, Gisele. Ótimo exemplo. Mais alguém? Mais uma pessoa? Oi, bom dia, pastor Marcos. Bom dia. Gostaria de dar também um testemunho da minha sogra, que eu acho muito bonito o gesto dela, que hoje ela é separada e o motivo da separação foi por conta da traição, né, do marido dela com outra esposa, e ele acabou tendo 2 filhos com essa outra pessoa. E os anos passaram e no fim eles passaram, as crianças desse outro casamento, desse outro relacionamento, passou necessidade e a minha sogra passou a adotar, cuidou dessas crianças, recebeu essas crianças com amor, tratou eles como filhos e tem uma relação até hoje, né, em cima disso. Então, eu vi ali um perdão muito bonito, um gesto muito legal da parte dela também. Muito obrigado, Tati, pela participação, tá? Que exemplo interessante isso aí, fantástico, né? Quer dizer, deu o próprio coração dela para crianças que não eram filhos dela mesmo, né? Foi isso que eu entendi, correto? Isso, correto. Tudo bem. O Gilson fala o seguinte: tenho muita dificuldade de retribuir o mal com o bem, mas oro para que Deus me ajude. Realmente, eu acho que isso é um exercício, com o passar dos anos, né? Que a gente vai sendo treinado a isso. Não é uma coisa fácil, né? Se a gente vê a vida de Pedro, de tantos outros, né? A nossa tendência natural é essa, né? Mas eu acho que com exercício, né? A gente acaba conseguindo isso. Irmãos, muito obrigado, tá? Eu abriria mais para vocês compartilhar, mas a gente vai ter que dar sequência aqui ao nosso estudo. Eu vou fazer a compartilhação. Compartilhação é ruim, né? O compartilhamento de tela novamente, tá? Aí ele vai falar e vai dar continuidade seguinte, que o apóstolo Pedro. E quando eu falo apóstolo Pedro, entendemos que Pedro foi inspirado por Deus, tudo bem? E ele diz o seguinte: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Que versículo forte esse aí. Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, quer ser feliz? Olha só, guarde a língua do mal e os lábios da falsidade, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes. Essa frase pode ser entendida como quem quiser ter uma vida digna de viver, ou quem deseja ter alegria na vida real. A mensagem de Deus é para quem almeja a vida e gosta de viver. Quer dizer o seguinte, às vezes temos aquela ideia assim, mas ou o crente não pode sofrer, ou o crente tem que viver num sofrimento constante. Nada disso. Vamos ter momentos de sofrimento, sim, mas a alegria, ela pode estar ali junto, caminhando junto com o sofrimento. E uma regra muito importante aqui, que quem ama a vida, quem deseja ter uma vida boa nesse mundo e ter dias felizes, tem que necessariamente guardar a língua do mal e os lábios da falsidade. Amar a vida aqui também tem a ver com um ato de vontade e é uma atitude de fé que é capaz de ver o que é melhor em cada situação. Quando eu amo a vida, eu vejo uma situação difícil e eu entendo o seguinte: olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Surgiu uma situação de pandemia, então eu vou entender que eu posso produzir algo nessa situação. Eu não vou ser maledicente, eu não vou usar a minha boca para amaldiçoar ainda mais uma situação que já está caótica, difícil para muitas pessoas. Nós podemos resolver suportar, irmãos, a vida e tornar a vida um fardo.
Tem pessoas que passam no mundo e apenas suportam a vida. Eu posso também escapar da vida como se estivesse fugindo da batalha. E muitos escapam da vida pela via das drogas, pela via do álcool ou de qualquer outro comportamento viciante, seja do consumismo, seja no excesso de trabalho, no excesso de sexo, da pornografia ou de tantas outras coisas. Mas eu também posso desfrutar a vida, pois sabemos que Deus está no controle de todas as questões. E temos que lembrar que Pedro estava escrevendo essa carta para a igreja original de pessoas que estavam passando por perseguição. Estavam passando por uma severa perseguição. Não era a maior perseguição ainda, as maiores ainda viriam, mas já estavam passando por perseguição. Pedro não sugere aqui nenhum exercício psicológico que afaste da realidade e me faça negar os fatos. Fatos são fatos. Os problemas estão aí e acontecem. Antes, ele insiste com seus leitores a aproveitarem a vida de uma maneira positiva e pela fé, aproveitando o máximo cada situação. O que a situação pode me ensinar de bom? Será que a pandemia tem nos ensinado algo, enquanto seres humanos? Será que ela não tem ensinado que nós somos limitados? Que nós temos recursos que nós podemos lançar mão e fazer coisas melhores e mais significativas para o outro? Será que não está na hora de sermos mais humildes como pessoas? Eu acho que sim. Pode também ter o sentido aqui dessa vida boa de uma vida futura, uma vida eterna, quando a herança se tornará inteiramente nossa. Mediante tais afirmativas aqui, Pedro vai remover o vexame muitas vezes impregnado nessa vida, quando vivida debaixo de ameaças e perseguições, pois de outra forma tal vexame seria intolerável. Irmãos, eu só consigo, de fato, passar por problemas grandes e difíceis quando eu tenho no meu foco de visão algo que vai além, que se chama eternidade. Quando a eternidade em Cristo está no meu foco de visão, eu consigo suportar vários tipos de sofrimento, porque eu sei que esse sofrimento é algo temporário. E essa citação que Pedro faz aqui, ela está relacionada ao Salmo 34, 12 a 15. E aí eu vou sugerir que os irmãos leiam nas suas casas depois. E de modo aí que vai ser proveitoso ler isso. Ele descreve aqui o conceito divino de dias felizes. Dias felizes nem sempre são dias abastados, né? Se fosse a felicidade apenas relacionada com riqueza, não teríamos pessoas muito bem de vida, muito bem estruturada financeiramente, se suicidando, tá? Então, dinheiro, ele pode ser um elemento importante em algumas áreas da vida, mas não é o elemento exclusivo que vai determinar felicidade. Não são necessariamente dias sem dificuldade aqui, que dá o tom da alegria. Pois o salmista ele vai escrever sobre os seus medos. Sim, quando o salmista escreve essa bela canção, o Salmo 34, ele vai falar sobre os seus medos, sobre os seus problemas, sobre as suas aflições e até sobre o seu coração quebrantado. Isso aqui é um modelo de oração. Quando você chega diante de Deus e fala, Deus, eu estou feliz por ser salvo, mas meu coração está amedrontado, está quebrantado por essa ou aquela razão. Para um cristão que ama a vida, um dia feliz não implica em ser uma pessoa mimada e protegida dos problemas. A gente hoje tem uma teologia perversa, herética, diabólica, que é a teologia da prosperidade, que diz que quando você está passando por um problema, você tem um encosto, ou o diabo está, de alguma maneira, roubando de você, e ele vai devolver para você, e aí você vai fazer uma oferta assim assado. Isso é algo que não tem nenhuma relação com a Bíblia. O cristão, ele não precisa pensar dessa maneira. Pelo contrário, ter um pensamento bíblico. O cristão, ele pode experimentar o socorro e as bênçãos de Deus por causa dos problemas e das tribulações da vida. E ainda que esteja com o coração muitas vezes atribulado, ele pode experimentar felicidade e alegria na sua vida.
É um dia aqui em que o salmista agradece ao Senhor, ele recebe respostas às suas orações e ele é capaz de provar a bondade de Deus. E ele sente a proximidade de Deus na sua vida. Isso é ter dias felizes, apesar das tribulações. Mas quem tem dias felizes vai guardar a língua do mal. Amados, eu confesso que eu tenho parado de assistir noticiários nos últimos meses. Eu não aguento mais ver pessoas falando mal dos governos. Eu não suporto mais. Isso me faz mal. Eu não estou aqui falando se o governo está agindo bem ou mal naquela questão. Eu não sou técnico nessas áreas. Mas a palavra me chama que eu devo aqui abençoar os governantes, orar pelos que governam. E é isso que a gente está fazendo. Tá? Então, o que eu vejo é muita maledicência. As pessoas não estão economizando nas críticas, elas não estão guardando a língua do mal. E elas estão levando uma nação inteira à infelicidade. A condição para a vida boa aqui é refrear a língua do mal e não se permitir pronunciar falsidade. Os cristãos podem evitar muito sofrimento quando refreiam a língua do mal. Muitos problemas da vida são causados por palavras erradas, ou palavras certas ditas de maneira errada, ou palavras certas ditas no momento errado, com o propósito errado e com o espírito errado. Precisamos guardar a língua do mal, não falar apenas a verdade nesse caso, mas falar a verdade da maneira certa, com amor. É para isso. Aquelas maledicências que às vezes acontecem no ambiente da igreja, no ambiente da família, do casamento, do trabalho, precisam ser evitadas. Os cristãos estão ali para marcar território, abençoando o seu espaço. É isso que um pouco falei na mensagem de ontem à noite. E ele diz mais, guardem os seus lábios da falsidade. A palavra grega empregada aqui é dolos, e refere-se a ludíbrio, a pessoa que vai ludibriar, enganar o outro, trair, agir com astúcia. A gente vê isso muito, essa coisa do lábio falso, numa venda. É aquela pessoa que dá aquela maquiada num carro ou numa casa, dá aquela pintada, aquela rebocada e vende gato por lebre. Depois de um tempo, a pessoa vai andar com aquele carro ou mora numa casa e aí começa a estourar os canos, o carro começa a apresentar problema. E quer dizer, a pessoa fez uma venda, né? Imagina um crente agradecendo a Deus por uma venda bem-sucedida, mas uma venda em que ele usou de falsidade, de mentira para vender tal coisa. Gente, isso é horrível, isso é diabólico, isso não faz parte de um cristão. Aqui, o termo original grego, e eu já falei isso em alguma aula anterior, refere-se à isca de peixe, indicando algo para enganar o peixe a fim de fisgá-lo. Então, você recobre aquele metal, aquele gancho, a fim de enganar o peixe. Claro que o pescador faz isso de uma maneira legítima. Aqui nós estamos apenas usando como exemplo. Mas aqui a ideia que se refere a pessoas que usam de uma linguagem dupla, dúbia, falsa, para enganar o outro. A boca, ela sempre vai expressar a natureza ou aquilo que está na nossa alma. E nós, irmãos, de acordo com a Bíblia, seremos chamados a prestar contas das nossas palavras, porque das nossas palavras depende a vida e a morte, nossa e até dos outros, porque diante de uma palavra nossa mal colocada, podemos acabar tornando a vida do outro muito, muito, muito infeliz. E ele vai continuar dizendo lá no verso 11, afasta-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Somente pode refrear a língua do mal quando a pessoa está afastada do mal. Por isso que o salmista diz lá no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Quando ele está junto com escarnecedores, o que as pessoas vão falar é escarnecimento, é crítica, é maldade.
Quem se afasta do mal encontra uma boa palavra e sempre uma boa ação. Eu quero andar com pessoas que têm palavras abençoadoras, de estímulo e até eu diria, de repreensão muitas vezes, porque faz parte. Palavras de repreensão pode ser muitas vezes, claro, quando ditas com amor, palavras muito abençoadoras. A intenção aqui não é apenas evitar o mal, mas se afastar do mal por completo. Não basta, irmãos, evitar o pecado, mas temos que ficar longe do pecado. Se você andar junto com pessoas maldosas, rapidamente você vai imitar a prática dos outros, tá? Isso aqui é o espírito de manada, né? Comportamento de manada. Rapidamente a gente acaba imitando aos outros. E ele fala, afaste do mal e faça o bem. Indica todas as formas de bem, de bondade, de boas obras. E aqui é uma questão ativa. Eu vou demonstrar amor, eu vou abençoar os outros, eu vou invocar inclusive a bênção sobre os inimigos. Fazer o bem não é apenas uma atitude passiva de rejeitar o mal, mas é eu fazer algo em benefício do outro, ainda que isso custe o meu bem-estar. E ele fala o seguinte, busque a paz com perseverança. A paz é algo que nós temos que buscar, porque a paz sempre está sob ameaça. Toda hora a paz está ameaçada de se perder. Indica aqui a busca ativa pela paz. Se trata de alguém que usa todos os recursos disponíveis para promover a paz. No que depender de vós, diz a palavra, tende paz com todos. Quem paga o mal com o mal apenas aprofunda a inimizade. É comum que na igreja, às vezes, ou no âmbito da família, do casamento, palavras muitas vezes ofensivas sejam pronunciadas. E se alguém decidir pagar com o mal, devolver na mesma moeda, aquele problema vai se aprofundar. Nesse caso, irmãos, não é deixar para lá, deixar para depois, eu não ligo para isso, não. É resolver o problema, perdoar, orar pela pessoa e promover reconciliação. Quem, ao invés disso, de odiar, ela passa a abençoar, ela vai abrir espaço para a paz. E Jesus afirmou isso de uma maneira muito clara do Sermão do Monte. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha só, quem é chamado filho de Deus aqui? São os pacificadores. Não significa paz a qualquer preço, mas uma paz baseada na justiça. Significa que o cristão deve usar de moderação ao se relacionar com os outros e não criar problemas, pois deseja que as coisas sejam sempre feitas à sua maneira. Irmãos, é normal que às vezes eu preciso ceder. Eu preciso ceder de um jeito de fazer a coisa e deixe que outro faça. Tá? Eu não preciso monopolizar a cozinha da minha casa. O bolo, o determinado alimento não precisa sempre ser feito do meu jeito. Imagina se os pastores brigassem entre si. Olha, tem que pregar assim, tem que pregar assado, tem que dar entonação de voz ali. Não seria legal, seria, aliás, um grande problema. Precisamos deixar espaço para os outros também crescer. O jeito certo de dirigir é desse jeito. Claro, dirigir com segurança, mas cada um tem o seu jeito, a sua manha, o seu costume. Então deixa. Tem coisas que fazem parte de uma segunda instância. Então, tudo bem, não tem problema se algo seja feito de uma forma um pouco diferente. As mesas têm que ser dispostas assim ou assado. Tudo bem, não tem problema. Abra mão, dê espaço para o outro. Isso é ser cristão também. E o verso 12, ele vai concluir dizendo o seguinte. E tem uma questão assim, olha. Se o inimigo não deseja paz, pode ser, porque a palavra fala assim, no que depender de vós, tende paz uns com os outros. Mas se o outro não quer paz, o que eu devo fazer? Pedro dá a resposta no verso 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se para os que praticam o mal. Ele fala, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, os olhos do Senhor estão sobre você, sobre aquela pessoa que recebeu Jesus na sua vida.
A ênfase desse versículo está no cuidado vigilante de Deus. Deus nos observa a fim de saber quando nos proteger e nos dar assistência em meio à perseguição. É possível, irmãos, que soframos, mas nunca estaremos sozinhos, porque os olhos do Senhor estão sobre nós. Esse verso ensina que devemos confiar que Deus nos protegerá e proverá as nossas necessidades, pois somente Ele pode derrotar os nossos inimigos. E a palavra fala o seguinte: e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Deus está atento às tuas e às minhas súplicas. A oração, nesse caso, é o recurso das pessoas que são perseguidas e abatidas. Irmãos, lá nos campos de concentração nazista, o único recurso que muitos cristãos, e mesmo judeus, tinham ao seu dispor, quando lhes faltava alimento, quando lhes faltava banho, as necessidades mais básicas, a única coisa que eles tinham era a oração. Era a oração, era a certeza de que havia um Deus ali cuidando deles. Então, a oração continua sendo o recurso gratuito disponível a todos nós diante das adversidades. Mas o rosto do Senhor volta-se contra quem pratica o mal. Sim, o rosto do Senhor está contra. O rosto do Senhor aqui é uma expressão que fala da presença de Deus. No verso 31, verso 16, ele diz o seguinte: faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. E lá em Números 6:25 diz: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Nesse caso, o rosto do Senhor se volta contra quem pratica o mal para o julgar. Quem pratica o mal, nesse caso, aqui do verso 11, 12 de Pedro 3, é que quem pratica o mal certamente vai ser punido. Então, irmão, para finalizar a minha fala aqui, a oração é o principal recurso disponível a todos nós para vencer as tragédias da vida, em especial as ofensas recebidas. Você foi ofendido? Resolva o seu problema primeiramente com Deus. Ore por quem persegue você. Lembre das coisas boas, das boas características daquela pessoa. E aí, busque no que depender de você, reconciliação. Só assim para termos uma família bem estruturada, casamentos duradouros e uma igreja que não vai ser dividida por questões de segunda importância. Irmãos, eu vou aqui nesse momento, bom, eu já interrompi o compartilhamento, eu quero ouvir agora um pouco de você. O que Deus tem falado com você por meio desse estudo? Por favor, fale nesse momento, vai ser muito importante, temos alguns minutos ainda até as 10 da manhã. O que Deus falou com você até aqui? E também o que Deus quer que você comece a praticar aí nessa semana, depois do estudo dessa palavra. É só acionar o seu microfone e começar a falar. Pode falar, gente. Então, eu vou falar. Rapaz, como é bênção, né? Reafirmar a palavra de Deus aí, aprendendo com aquilo que ela nos traz, e a escola dominical tem sido um canal disso, né? O mais importante que eu vejo é que a gente é confrontado com a palavra de Deus e o quanto é confrontado, né? Eu acho que hoje foi uma coisa muito interessante, né? Quando o senhor perguntou, olha para aquilo que você revidou com o bem, né? Revidou um mal com o bem. Como é difícil, né? A gente olhar e encontrar isso
na gente. Umas vezes porque a gente não quer falar mesmo, mas outras vezes é verdade, porque a gente não tem, né? E por que não tem, né? Porque realmente acho que falta a gente fixar a nossa visão da eternidade para que tudo aquilo que guia para a eternidade seja o nosso guia diário e nos faça realmente deixar essa natureza, essa inclinação humana, né? Aquela de pagar o mal com o mal e o bem com o bem, e passar a ter a natureza divina, né? Então, isso fala muito, muito forte comigo. E vamos lá, né? Vamos deixando com que a palavra de Deus venha trabalhar no nosso coração. Amém. Obrigado, Ney. Muito bom. Mais alguém? Há muita sabedoria em cada um de vocês aí, então vocês, por favor, não retenham. Pastor, bom dia. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia para o pessoal todo que eu não vi. Bom, claro que na vida da gente, a gente sofre injustiça, e porque trabalha fora, e tanta coisa, e tanta gente, e a gente lida com muitas pessoas dentro de escola, professores, e tanta gente. E com certeza que eu não fui assim 100% perfeita. E às vezes aconteciam as coisas e a gente fica assim, irada, brava e tudo. Mas na minha experiência, com problemas com filhos, na educação de filhos, de tantas coisas que a gente recebe e a gente tenta fazer o melhor e às vezes dá certo e tanta coisa, mas eu vejo o seguinte, que todas as vezes que eu tentei ou revidar, ou falar alguma coisa, ou me defender, isso não dava certo. Então, quando eu orava e buscava Deus e abençoava a pessoa, mesmo às vezes você tem razão, o resultado é outro. Não tem nada a ver aquilo que, como a palavra de Deus diz, mantém a paz com todos, mas às vezes acontece alguns fatos da vida da gente, mas na minha experiência, e o que a Bíblia fala, confirmando o que a palavra de Deus fala, quando a gente ora, e quando eu orei, e busquei, e abençoei, o resultado foi infinitamente melhor. Então, eu levei tempo para chegar nisso. E muitas vezes não vou ficar quieta, vou me defender, vou falar assim, não sei o que. Isso não deu certo e complicou demais. E o pior é que, quando mesmo eu tendo razão, e eu querendo mostrar que eu tinha razão, e eu fazia por mim, eu via que eu não ficava assim mal só naquela área. O inimigo abria brechas para eu não respeitar e não obedecer outras pessoas em outras áreas. Então, a minha experiência foi que quando eu fechei minha boca e comecei a orar, Deus fez muito mais do que aquilo que eu esperava e pedia. Então, hoje eu tenho essa experiência. Eu não brigo mais, eu não luto mais, não, eu vou orar e abençoar a pessoa. Também Amém. O cabelo precisou ficar branco para eu chegar nisso, né? Tá certo. Obrigado, Maria Luísa. Que joia, hein? Pastor Marcos. Nós temos... Sim, Ronda, por favor. Uma coisinha. Eu sempre tive muita dificuldade nessa área, na época da empresa, porque era uma disputa, era um ambiente pesado, né? Então, eu errei muito. Então, o que eu fiz? Eu criei uma lista chamada Atitudes Positivas de uma reunião. São acho que 10 ou 12 itens. E eu ia na reunião e deixava essa lista do meu lado, não é? Que é, por exemplo, assim, não critique nenhuma opinião, não tenta mostrar que você está certo. E a última era assim, confie em Deus.
Talvez devesse ser o primeiro item, confie em Deus. Mas, e mesmo levando esses 10 pontos, deixando do meu lado numa reunião, muitas vezes, eu errei mesmo, né? Então, realmente, é muito difícil, merece muita atenção, né? E eu, na época, agora, né, ultimamente, eu não tenho tido esse problema, mas eu lutei muito contra isso, tanto que eu tive que trabalhar contra isso e realmente eu entendo que isso é muito difícil, é uma luta para todo mundo. Foi para mim, né? Amém. Obrigado, irmão Ronda. Deus abençoe. Bom, a gente percebe que é possível mudar a atitude, né? O Gilson aqui fala o seguinte, a Dina primeiro diz o seguinte, o período de oração é que tem nos sustentado nesse período de pandemia, de muitas incertezas. Louvado seja o Senhor. O Gilson fala o seguinte, aprendi que a busca da paz precisa ser proativa, muito mais do que não fazer o mal. Quer dizer, aquela ideia, não deixar para lá, né? Mas ser proativo, exatamente. Que tem a ver aí com as atitudes positivas também que o irmão Ronda acabou de colocar. E o Márcio Avelar fala o seguinte, pagar o mal com o bem é uma questão de obedecer a Deus sobre tudo. Não é sentimento, tá? Então eu não vou fazer porque eu sinto, mas porque Deus assim ordenou. Ok, vamos finalizar, irmãos? Vamos orar? E aí nós vamos finalizar o nosso momento. Foi bom, né? Eu acho que a gente conseguiu captar várias questões. Ali pelo meio da semana, quarta-feira, eu vou tentar mandar o resumo disso, que é o culto familiar, para o culto familiar. É uma pequena síntese daquilo que nós estudamos até aqui e que vocês também podem discutir isso em grupos pequenos. Tudo bem? Será que temos aí um voluntário, uma voluntária que gostaria de encerrar esse momento com uma oração? Eu acho que o Katai quer orar. Ele olhou para a Elisa agora, né? Pode orar, Katai. Posso. A gente tava brincando porque a gente falou assim, não, é só a gente começar a orar que os cachorros vai começar a latir, né? Mas não, mas amém, vamos orar. Amém. É que quando a gente ora, o cão atrapalha, né? É verdade. Boa. Essa foi boa. Ai, ai. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, cala a boca do cão. Amém. Deus Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã de domingo, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento de estudo, Pai, esse momento onde o Senhor pode falar conosco, Pai, não aquilo que nós queremos, Pai, não aquilo que nós achamos que é a verdade, Senhor, mas aquilo que o Teu Espírito Santo, Pai, testifica através da Escritura, Senhor. Pai, que nós possamos obedecer ao Senhor, Pai, cada dia mais, Senhor, não apenas por um sentimento, Senhor, mas porque é a Tua ordem, Senhor, e nós sabemos que a Tua ordem, Pai, traz salvação, Tua ordem traz justiça e traz paz, Senhor, mesmo no meio da tempestade, Pai. Deus, que assim como nós lemos hoje, Pai, assim como o pastor foi usado pelo Senhor para nos ensinar, Pai, Deus, que o nosso foco, Senhor, não seja em fazer a nossa justiça, Senhor, em devolver o que nós achamos que é mal, com o que nós achamos que é bom ou com o que nós achamos que é mal e vice-versa, mas que nós possamos devolver, Pai, o mal com o bom, com o bem que o Senhor definiu que é bom, Senhor. Pai, que nós possamos realmente perdoar, Pai, aqueles que nos odeiam, Pai, que nós possamos, Pai, orar e interceder pela vida deles, Pai, que nós realmente, Pai, venha nos encher com paciência, Pai, com misericórdia, com amor, Pai, com cuidado e com carinho, Senhor. Para que nós não sejamos mais uma pedra de tropeço, Senhor, nessa vida, mas que nós possamos ser um degrau, Senhor, na vida dessas pessoas, Pai, para que elas possam realmente, Pai, se aproximar mais de Ti, Senhor, para que o Senhor possa abrir os olhos delas, Pai. Deus, que o Teu Espírito Santo nos guie durante essa semana, durante esse mês, durante os nossos anos de vida, Pai, e que nós venhamos praticar cada vez mais a Tua palavra, Senhor, Pai, para que nós sejamos luz, que nós possamos ser sal, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa o nosso final de semana,
Abençoa a vida do pastor, Pai, que está aqui, Pai, nos ensinando. Abençoa, Senhor, a vida de cada família aqui representada, Pai, e também abençoa a vida daquelas famílias, Pai, que não puderam participar dessa reunião, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, pelos teus ensinamentos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Amém. Muito bom, muito bom. Que Deus abençoe a todos, tá? Que vocês possam realmente ter uma semana muito legal, muito abençoada, né? E se Deus quiser, nos veremos no domingo que vem. Amém. Amém. Obrigado pela piada do cachorro, hein, pastor? Ah, essa foi improvisada, viu, Ronda? Deus abençoe, irmãos. Só quem Bom tem o domingo dom da pra todos. piada consegue, assim, improvisar tão bem assim. Todo mundo riu. Bom domingo para todos. Oi, bom domingo. Obrigado, pastor, pela mensagem. Bom domingo. Abraços. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Bom domingo para todos. Boa macarronada aí para todos. Opa! Tchau, tchau! Tchau. Tchau, tchau.